Olá, queridos, tudo bem? Espero que sim. Aquela passagem bíblica que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que hoje nós possamos se alegrar por tornar a internet a casa do Senhor. Que a nossa casa seja a casa do Senhor. E vamos louvar Ele juntos. Olá, a nossa reflexão de hoje está baseada no Evangelho conforme Lucas, capítulo 22. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, Lucas, capítulo 22. É um belíssimo texto com uma mensagem maravilhosa para as nossas vidas, algumas lições que queremos aprender com esse texto.
Nós vamos ler primeiro do verso 1 ao 13, Lucas 22, verso 1 ao 13. Diz o texto: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Essa narrativa aqui de Lucas sobre esses momentos que antecederam a prisão de Jesus e, como falei, apresenta algumas lições para nós, muitas lições, mas eu vou me ater a 4 lições. A primeira lição que aprendemos aqui é que vemos que Jesus tem o controle de tudo, nada foge ao seu controle. O texto sagrado traz esse relato, né, que antecederam a prisão de Jesus. E então podemos perceber que isso tudo está acontecendo, pode-se dizer, à sombra da cruz. A cruz estava logo ali, a sombra da cruz vem sobre este momento aqui, quando daqui a pouco Jesus seria preso e crucificado. O que Jesus decidiu fazer, né, nesses últimos momentos, nessas últimas horas antes de ser preso? Ele podia ter feito o que ele quisesse, e ele escolheu estar com seus discípulos, celebrar a Páscoa com os seus discípulos e instruí-los ainda na sua palavra. Todas as coisas estavam afunilando para a cruz. As coisas estavam conduzindo para o momento de Jesus ser preso e crucificado. O diabo estava trabalhando, podemos dizer, como nunca, né? Trabalhando. Porém, o texto nós vemos que tudo estava sob controle de Jesus. Jesus não está apavorado, Jesus está conduzindo as coisas, orientando os discípulos. Nós vemos no texto que Jesus já tinha preparado o lugar da Páscoa. Ele já tinha separado esse lugar da Páscoa. Porque nessa época a cidade de Jerusalém era tomada de pessoas que vinham de todos os lugares. A população da cidade se multiplicava em torno de 5 vezes. Então estava tudo ocupado, as casas. E Jesus então orienta eles a irem a um lugar e onde eles usariam o terraço, o andar superior da casa, né? Jesus orienta Pedro e João para que eles vão e encontrem um homem carregando um jarro. É interessante que naquela época quem carregava um cântaro de água pelas ruas eram somente mulheres. E Jesus disse que eles vão encontrar um homem carregando. Então não era difícil deles achar esse homem, né? Porque era tarefa das mulheres fazer isso. Há 2 interpretações aqui deste fato curioso, né? Alguns interpretam que Jesus tinha combinado com o dono da casa um sinal. Quando os discípulos fossem procurar, havia um sinal, e esse sinal era um homem carregando um cântaro. Essa é uma interpretação. Ou a outra interpretação é que essa orientação de Jesus era uma orientação do seu conhecimento sobrenatural e que combinaria então para eles encontrarem a casa separada, escolhida por Jesus.
independente da interpretação, o que vemos aqui é que Jesus tinha os seus planos e tinha o controle sobre a situação, sobre o que ele planejou, sobre o que estava acontecendo. Ele tinha o controle. Porque nada pega Jesus de surpresa. Ele veio para a Terra para passar por esse momento. Então não é pego de surpresa. Ele sabia que o que estava acontecendo, e ele percebia, ele tinha a visão do que era visível e o invisível. Os apóstolos, os discípulos só estavam percebendo o que era visível, mas Jesus, conhecedor do invisível também, porque ele é o Deus encarnado. Ele sabia que Satanás estava agindo, mas que nada o impediria de fazer, de cumprir o propósito para o qual ele veio à Terra, para salvar a humanidade. Jesus está focado nesse propósito. Observando o texto, pode parecer que tudo estava perdido aos olhos humanos, tudo estava perdido, tudo estava indo para o pior, né? Mas o que estava acontecendo era apenas um capítulo da história sob o controle de Jesus. Porque a morte de Jesus não seria o fim, pois ele ressuscitaria. Nem tudo que parece o fim nas nossas vidas é de fato o fim. Porque lembrem que há um Deus conosco que vai dar a última palavra. Ele é o Deus conosco, né? Ele é o Senhor da história das nossas vidas. Ele está escrevendo a história das nossas vidas juntamente conosco. Então, essa primeira lição, Jesus tem o controle de tudo. Maravilhoso o texto, não é? A segunda lição, você observa aqui nesse texto que lemos que cada pessoa faz as suas escolhas. Enquanto Pedro e João estavam preparando o local para a Páscoa, os líderes judeus estavam preparando, juntamente com Judas, a traição. E encontraram apoio em Judas para conseguir prender Jesus. Cada um de nós escolhe o que fará com a sua vida. Cada um de nós escolhe. Lucas aqui, ele confronta quem está lendo de que precisa tomar uma posição na vida. Ninguém pode ficar neutro diante de Jesus. Precisa tomar uma posição. Pedro e João estavam obedecendo a Jesus. Judas estava procurando uma ocasião para trair Jesus, junto com os líderes. O comentarista Barclay, ele escreve que assim como Deus sempre está procurando homens que sejam seus instrumentos, Satanás também o está. O homem pode ser instrumento do bem ou do mal, de Deus ou do diabo. Mas o que é certo é que Satanás não poderia ter entrado em Judas a não ser que este lhe abrisse a porta. A porta do coração humano não tem trinco do lado de fora, deve ser aberta por dentro. Para quem você tem aberto o seu coração? Para Jesus ou para Satanás? O fato é que é uma escolha de cada um de nós. Cada um faz as suas escolhas. Quero convidar você agora a continuarmos a leitura do texto, né? Só a gente vai pular do verso 14 ao 20, porque daqui a pouco vamos celebrar a ceia e aí vamos focar nesse texto. Eu quero ler agora a partir do verso 21. Lucas 22, 21 até o 30. Mas eis que a mão daquele que vai me trair, disse Jesus, está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em trono julgando as 12 tribos de Israel.
aqui nós vemos o que uma discussão, gera entre as pessoas. Eles ficaram discutindo quem seria o traidor, depois começaram a discutir quem era o maior entre eles. As discussões egocêntricas separam as pessoas. Jesus ele revela que haveria um traidor, mas ele não aponta Judas, porque ele está ainda dando oportunidade para Judas ao arrependimento. Jesus dá todas as oportunidades para as pessoas se arrependerem. Aqui eles começam essa discussão, essa disputa pelo desejo da proeminência, e isso separa as pessoas. Mas quando as pessoas decidem ser humildes e servir umas às outras, isso aproxima, isso une. É esse o desejo de Jesus. A Páscoa que eles estão celebrando era para ser uma refeição de comunhão, mas os discípulos ainda tinham outros valores diferentes do reino de Deus. Os sentimentos deles geraram contenda, porque ainda eles tinham uma ideia de reino terrestre, onde Jesus seria o rei. O contexto era de angústia de Jesus, de sofrimento pelo que se antecipava, de Jesus, e diante dessa iminente prisão. Mas os discípulos estão alheios, estão preocupados em si mesmos, estão com seus planos, com seus valores errados, de quem é o maior, quem é o traidor, quem acusando, querendo proeminência. Mas atualmente as coisas infelizmente continuam igual. Nas igrejas, na sociedade, ainda há essa discussão seguindo a mesma tônica. Quem é o maior, quem é o melhor, quem canta melhor, quem serve mais, quem deu menos. As discussões continuam. Se pudéssemos, estaríamos discutindo quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda de Jesus, quem vai estar mais perto, no céu. Começa a disputa. Jesus ele põe fim à discussão. Onde ele põe, de uma certa forma, os valores da sociedade e ponta a cabeça. Ele vai dizer que o maior é aquele que serve. E ele vai dizer, eu estou entre vocês como quem serve, no verso 27. E ainda, Jesus acrescenta uma palavra de gratidão e reconhecimento. Ele diz no verso 28, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Daqui a pouco eles abandonariam Jesus, mas Jesus aproveita esse momento e agradece. Vocês estão comigo neste momento. Como é bom ter pessoas ao nosso lado no momento de dificuldade. Pessoas que estão conosco. Pessoas que estão conosco. Que Jesus agradeceu. Nós temos que agradecer as pessoas por andarem conosco. E ainda mais, Jesus vai mais longe. Quando eles estão discutindo, nessa disputa, Jesus mostra que o reino de Deus é diferente, mas Jesus vai mais longe. Ele promete aos seus discípulos que aqueles que estivessem com ele nas boas e nas más, nas situações difíceis, reinariam com ele no final. Deus não ficará em dívida com ninguém. Deus não fica em dívida com ninguém. Ele vai recompensar aqueles que compartilham também atualmente da cruz de Cristo, da perseguição, da blasfêmia que as pessoas fazem. Ficam caçoando de nós sermos pessoas que temem a Deus. Um dia nós compartilharemos do reino de Deus e da coroa com Jesus no céu. É promessa dele, é promessa de Jesus. E para os apóstolos ainda dando a eles a orientação, a revelação do julgamento, A quarta lição está em Lucas 22, verso 31 ao 34. Lucas 22, 31 ao 34, lemos. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece.
A quarta lição que eu quero compartilhar aqui é que a peneira que Satanás usa é diferente para cada um de nós. Satanás tem uma peneira diferente para cada um de nós. A peneira que Satanás usou com os líderes judeus foi o desejo pelo poder. E eles foram peneirados e eles caíram nessa peneira. A peneira que Satanás usou para Judas foi a ganância. Judas era ladrão, era ganancioso. E isso levou ele a trair Jesus por míseras 30 moedas de prata. A peneira que Satanás usa é diferente. Para Pedro, Satanás vai usar a peneira da autoconfiança. Jesus adverte Pedro. Pedro era profundamente fiel e corajoso. Isso era bom. Mas, por outro lado, ele era muito seguro de si. Ele se considerava melhor que os outros. Todos os outros vão te trair, eu não. Vão te abandonar, eu não. Muito seguro de si. Como alguém afirmou, o homem de coragem sempre corre mais riscos. Porque Pedro, mais adiante, se você ler depois o capítulo 22, Lucas vai narrar que enquanto os outros fugiram quando Jesus é preso, Pedro segue Jesus, ainda que de longe, mas segue Jesus. Ele era corajoso. E essa coragem, porém, levou ele também, esse ímpeto, esse excesso de autoconfiança, levou ele ao fracasso, porque ele acabou negando veementemente que conhecia Cristo. Há pouco ele disse, eu estou pronto para ir para a prisão contigo. Mas daqui a pouco Pedro vai dizer que não conhece esse homem. Ele cai na peneira do diabo, mas ele é restaurado na fé e se tornou um grande apóstolo. Jesus tinha advertido Pedro aqui no texto que lemos. Porém, junto com a advertência, Jesus dá uma palavra de esperança. No verso 32, Jesus diz, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus disse que Satanás queria peneirar a todos, mas aqui Jesus foca em Pedro. Pedro, eu roguei por você, para que tua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus está, nos momentos mais difíceis da sua vida aqui na terra. E ainda assim o texto revela que ele tem tempo para rogar ao Pai por Pedro. Pedro negaria, mas Jesus roga por Pedro. É como se tivesse dito para Pedro, você me negará, Pedro, e você chorará lágrimas amargas, mas o resultado é que você será uma pessoa melhor. Você vai passar por essa provação, você vai passar por essa situação, mas você vai sair dali uma pessoa melhor. Você vai se converter, ou seja, você vai mudar de atitude, deixar de ter essa autoconfiança em excesso para aprender a depender de mim. Charles Spurgeon faz um comentário sobre esse texto, um belíssimo comentário, quando ele diz, referindo-se à palavra de Jesus, quando Jesus diz, eu roguei por ti, Spurgeon diz que quão encorajador é esse pensamento da intercessão sem cessar do Redentor por nós. Quando oramos, ele implora por nós. E quando nós não estamos orando, ele está advogando nossa causa. E por suas súplicas, nos protegendo dos perigos invisíveis. Observai a palavra do conforto dirigida a Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se ir andar com trigo. Mas o quê? Mas vai e ore por você mesmo? Teria sido um bom conselho, mas não é assim que está escrito. Nem disse, mas eu vou te observar que você está vacilante, mas eu vou te preservar. Não, seria uma grande bênção. Ele não disse isso. Jesus não disse, eu desejaria orar por você. Não, Jesus disse, eu já orei por ti, eu já roguei por ti. Eu já fiz isso, Pedro. Mesmo antes que Satanás tenha começado a tentar, Jesus já o tem antecipado e formulado uma petição no céu.
A misericórdia corre mais rápido que a malícia. Está escrito: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pouco sabemos quanto somos devedores às orações de nosso Salvador. Quando alcançarmos o topo das colinas do céu e olharmos para trás, sobre todo o caminho através do qual o Senhor nosso Deus nos conduziu, como o louvaremos? Quando olharmos para trás, quando terminar nossa vida, nós vamos olhar para trás, ou agora mesmo olhar para trás, e vamos ver como o Senhor foi bondoso, como o Senhor nos abençoou. E assim, com esse coração, devemos louvá-lo, com essa alegria, com essa gratidão, cheio de esperança e confiança, ao saber que Jesus tem agido, tem rogado ao Pai por nós. Amém? 4 lições, há muito mais. 4 lições aprendemos com esse texto. Jesus tem controle sobre todas as coisas. Todas as coisas. Mesmo que Satanás está agindo, ele tem o controle. Cada pessoa é responsável pelas suas escolhas. Cada um. Como alguém escreveu, cada pessoa é senhor das suas escolhas, mas escravo das consequências. Cada um de nós somos senhores das escolhas, das decisões, mas escravos das consequências. Também aprendemos que as discussões separam as pessoas, mas um coração humilde, de servo, une, aproxima as pessoas. E também, por último, que mesmo que Satanás venha com a sua peneira diferente para cada um de nós, Jesus já rogou por nós. Jesus já intercedeu por nós. Jesus não vai rogar por nós, já intercedeu e está conosco. Vimos no texto que tudo parecia perdido, que o diabo pensava que triunfaria, né? Os judeus pensaram que triunfariam. Parece que tudo estava acontecendo, né? Estava perdido, mas era somente o capítulo da história. Jesus tinha tudo sob controle. E Ele coloca diante de nós a oportunidade, a decisão de segui-lo ou rejeitá-lo. Pedro e João seguiram Jesus. Judas preferiu seguir os desejos do seu coração e abriu seu coração para Satanás. Judas escolheu o caminho errado. A prisão, a seguir a prisão e a morte de Jesus não seria o fim. Nós sabemos disso, porque Jesus ressuscitou. Na sua vida, querido, quando tudo parece que está perdido, lembre que existe um Deus e que ainda não chegou o fim. Deus é o Senhor da nossa história. Último texto que quero ler, 2 Coríntios 4:18, diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? O texto para a ceia está em Lucas 22, 14 ao 20. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Como falamos anteriormente, a festa da Páscoa era para celebrar a libertação do Egito. Jesus utiliza agora, então, os símbolos antigos para lhes dar um novo significado.
do pão, ele disse: isto é o meu corpo. Lembremos que o pão nos alimenta e fortalece. Jesus afirmou em João 6:5-2: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Comamos desse pão diariamente, que é Jesus. Pois quem comer desse pão viverá eternamente, disse Jesus. Que nenhum de nós não fique nenhum dia sem se alimentar da comunhão com Jesus, porque Ele é o alimento perfeito para a nossa alma. Do vinho no cálice, ele disse: isto é o meu sangue derramado em favor de vocês. O vinho era usado muito para tratar feridas. O apóstolo Pedro escreveu que pelas suas feridas, as feridas de Jesus, nós somos sarados. 1 Pedro 2:24. O sangue de Jesus traz o perdão dos nossos pecados e traz também cura para as nossas enfermidades, tanto da alma quanto do corpo. Vamos participar da ceia. Primeiro vamos estar orando ao Senhor, agradecendo pelo pão e pelo cálice. Oremos. Pai eterno, quero te dar graças, Senhor, por tão imenso amor, por tu ter dado teu Filho, Senhor, para morrer naquela cruz em nosso favor, para nos redimir, para nos salvar, para nos resgatar, Senhor, do mau caminho, do pecado, da perdição. Ó Deus, obrigado, Pai, pelo teu corpo, pelo sangue derramado naquela cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega o seu pão e seu cálice, comamos e bebamos do cálice com gratidão em nosso coração. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
Vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, mais uma vez damos graças por mais essa celebração, e mesmo estando longe, estamos juntos em espírito. E Pai, que assim que essa palavra recebemos no nosso coração, nos fortaleça, e que, Pai, a cada dia possamos viver a vida que o Senhor planejou para nós. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado por a ceia em memória do Senhor. E queremos, Pai, viver sempre trazendo à memória o que Jesus fez por nós. Confiamos que o sangue de Jesus traz o perdão dos nossos pecados e também cura as nossas dores e enfermidades. E assim oramos por aqueles que estão enfermos, que o Senhor visite a cada um, restaurando a sua saúde, abençoando naquilo que estão precisando, Pai. Gratos somos ao Senhor e confiamos que as Tuas bênçãos chegarão na casa de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Amém.